Ó, Boa noite, boa noite. oficialmente. Tudo bem com vocês? Para quem já me conhece, né? Raquel Bueno, e para quem não conhece, eu sou a chata da gestão documental, certo? Eu sou especialista em gestão pela FESP e tenho aí alguns anos de estrada, não conto quantos, porque talvez seja muito mais que vocês tenham de idade, e eu prefiro continuar enganando a mim mesma. Então, vamos lá, a gente vai falar um pouquinho da gestão documental, o que acontece com ela. E a gente tem algumas regrinhas, o Charley já falou sobre isso, uma delas, né, é manter o microfone de vocês, por favor, fechado, vocês podem mandar as mensagens, que assim que terminar a apresentação, a gente conversa com vocês, ok? Então, vamos lá, gente. A gente vai falar um pouquinho da gestão de documentos e arquivo, né? O que é isso? É uma coisa muito simples. Mas o que é realmente a gestão, né? A gente fica correndo assim, atrás do rabo, atrás da gente, sonha à noite, pensa. Nós vamos ver que a gestão nada mais é, nada menos é que um conjunto de procedimentos e operações técnicas referentes à produção, classificação, avaliação, uso, arquivamento e reprodução dos documentos. Legal, né? Então, eu sei o que eu produzo, eu tenho já coisas prontas para classificar, para avaliar, eu sei como eu uso, como eu arquivo e como eu vou reproduzir. Só que não. Aí é que entra o grande X da questão, né? E a gente vai ver agora um pouquinho por que, só que não. A primeira coisa, a gente fala na gestão em produção. Mas quem produz? O que é produzir? Tem microfone aberto? Oiê. O que é produzido e quem produz. Quando a gente começa a pensar na gestão, a gente, de uma maneira geral, os leigos, né? Que eu acho que quem está aqui não é tão leigo assim, mas a primeira coisa que as pessoas falam é assim: tem uma massa documental. O que nós vamos fazer? Nós vamos lá olhar a massa. Só que não. A gente chega na massa documental por último, porque a primeira pergunta que a gente tem que fazer é: quem produz? Aí a gente tem no Brasil uma coisa que eu brinco, né? Eu chamo de legislarrogia, ou seja, é uma hemorragia de legislação. E segundo, né, a legislação vigente, a gente tem mais ou menos 55 modalidades de pessoas jurídicas. E para cada tipo de pessoa jurídica, a gestão documental ela deve se comportar de uma maneira específica. Ok? Basicamente, a gente ouve falar em empresas públicas, privadas e mistas. Só que não. Então, eu queria dar, assim, para começar, um exemplo para vocês. Solicitei a autorização da empresa, a empresa autorizou que ela fosse mencionada, que é um exemplo e um case super interessante de como a gestão se comporta no só que não. A PCJ é a Agência das Bacias de Água, né? Piracicaba, Capivari e Jundiaí. A sede fica em Piracicaba. O setor de projeto da Fundação, né? Da Escola de Sociologia, eu e mais alguns profissionais. Peraí, mas vamos todos juntos. Oi? É que entrou uma voz aqui. Desculpem. Nós já estamos há 3 anos, né, nessa empresa,
para fazer a gestão documental levando a papel zero. Essa empresa tem uma característica muito interessante. Ela é de direito privado, mas ela mexe com a coisa pública, ou seja, bacias de água do estado de São Paulo, mas um dos rios, ele vem de outro estado, então ele passa para âmbito federal. E ele também tem que responder a todas as ações, Agência Nacional de Águas, a ANA, que é de âmbito federal. Então, é um panorama, assim, bem legal para a gente dar de exemplo, né? Uma empresa de direito privado que responde ao governo do Estado de São Paulo e responde ao federal, Agência Nacional de Águas. Para a gente fazer todo esse processo de gestão documental para chegar no papel zero, a gente teve que nadar, né? Com todos esses conceitos jurídicos. Então, a gente vai falar mais um pouquinho para frente, né, da PCJ, mas para vocês terem uma ideia de que não é linear, né? Os princípios, né, arquivísticos são os mesmos, mas o que a gente está trabalhando hoje, não só em termos de suporte, mas como em direito jurídico das empresas, tem mudado muito. Então, a gestão da coisa pública, a gente tem como exemplo assim, as concessões, concessão de rodovia, de rádio, de televisão, os cartórios, o prontuário de paciente dentro mesmo de empresas privadas e hospitais privados, entre outros. E aí vira uma coisa que a gente fala assim, não é tão linear como a gente pensava. O quê, né? É quem e o quê? Quem é o dono, né? É o produtor, é aquele que gera documentos. E que documentos? Quais são eles? Aqui é um retrato, né? Alguns podem nunca ter visto, né? Uma cena dessa, mas é uma cena muito mais comum do que a gente imagina. Aí, para saber o que, já que nós não vamos despencar tudo isso aí para saber o que tem, a gente tem que entrar agora com uma matéria, né? Que faz com a gestão uma interface muito interessante, que é a administração, né? A TGA, Teoria Geral de Administração, aonde você vai fazer análise do processo de trabalho. E é a partir da análise dos processos, né, da empresa, que você começa a entender o que ela produz. A gente já sabe quem é ela, e agora a gente vai saber o que ela produz. Mas isso através de mapeamento de processo, né? As funções, subfunções, atividade, processo, macroprocesso, processo, atividade, e é aí que a gente começa a entender o que é aquela empresa, entendendo o que ela faz, a gente sabe o que ela produz. A partir daí, a gente já tem um conhecimento, né, do que ela produz ou produziu, porque a gente não pode esquecer que toda empresa tem uma massa acumulada. Se vocês olharem hoje aonde vocês trabalham, mesmo que vocês não trabalhem na área, ou aquilo que vocês têm em casa, né? Alguém aí já fez imposto de renda no formulário e entregou no banco? Já. Hoje é tudo online. Além de ser online, eles ainda mandam para você os dados anteriores. Então, o processo mudou, né? E a gente tem documentos que mudaram de nome, outros documentos que mudaram de suporte. Então, quando a gente chega para fazer, né,
produziu. Agora a gente vai classificar e avaliar. A gente não pode esquecer do passado. Para isso, a gente fez todo aquele levantamento atrás. A partir da classificação, a gente cria um plano de classificação que ordena todo aquele mapeamento que foi feito no mapeamento de processo, né? Por exemplo, você tem a função recursos humanos. Dentro da função recursos humanos, você tem uma subfunção, gestão de pessoas, benefícios, folha de pagamento. Em benefícios, você vai ter o benefício do vale transporte, do vale refeição, do vale alimentação, do plano de carreiras. A partir daí, então, você criou o seu plano de classificação. Na avaliação, a gente vai entender, pesquisar quanto tempo isso vive, quanto tempo isso hiberna, né? E como é que ele morre. Ele pode ir para um destino permanente ou ele pode ser eliminado. E essas atividades é que a gente chama de política de gestão documental. Ok? Tá tudo bem por aí? Porque eu não estou vendo vocês. Eu aqui com meu dedinho nervoso, né? Eu coloquei tudo em tela cheia e eu não estou vendo vocês. Mas qualquer coisa, vocês dão um pin aí que eu volto. Só que não, né? A gente falou do plano de classificação e a gente falou da tabela de temporalidade. O que acontece? Na área pública ou nos documentos gerados pela gestão da coisa pública, a gente tem instrumentos já pré-definidos. No estado de São Paulo, por exemplo, é por decreto, então, faça, cumpra-se. O federal, uma resolução do CONARC, é uma sugestão, mas o modelo deve ser seguido. Mas como a gente já sabe qual é o tipo de constituição da nossa empresa, a gente pode adotar o que for melhor. Ele vai cair que nem uma luva? Não vai, gente. Não vai. Porque cada um é um. Não adianta. Aí todo mundo, né, tem pai, mãe, irmão, irmã. A sua casa é arrumada igual a deles? Não é. Tá certo? A gente só sabe que na cozinha vai panela, né? No banheiro vai a escova de dente, mas cada um tem o seu jeito peculiar de chamar e de fazer. E nesse Brasilzão grande, então, a gente tem outro problema, né? Quem está lá em Manaus vai conversar com Charlie, por exemplo, né? Que é do Rio Grande do Sul, parece que estão falando duas línguas completamente diferentes. Né? As coisas têm nomes diferentes. E, às vezes, dentro da mesma instituição, também existem denominações diferentes. Né? Um documento sai de uma unidade administrativa com nome e chega na outra e recebe outro nome. E com esses planos de classificação, tabelas de temporalidade já pré-determinados, acontece a mesma coisa. Né? Então, por mais que a gente tenha uma legislação engessante, ou não engessante no caso do federal, o que acontece é que todos esses passos de mapeamento de processo, de análise, eles têm que ser revistos, porque aquilo que foi feito para Brasília não vai servir para o Paraná. Certo? Muito bem. Aqui só um pouquinho de conceito, né? A utilização dos arquivos enquanto instrumentos de apoio à organização do Estado, da sociedade, exigem que eles sejam organizados e acessíveis ao governo e aos cidadãos, em respeito ao disposto da Constituição Federal de 88, a Lei 8.159,
que é a lei que rege o sistema de arquivo. Aí vocês vão falar, mas eu trabalho numa empresa privada, isso não funciona. Funciona. Vamos lembrar lá de novo do problema da constituição das empresas. Uma construtora que está fazendo uma rodovia, tudo que ela produzir de documento é acervo público, então interessa a todos. E está aí a nossa Lei 8.159, que dispõe sobre a Política Nacional de Arquivos Públicos e Privados e dá outras providências. Uma partezinha assim, esse públicos, privados e dá outras providências, uma das coisas que é citado nessa lei é os acervos privados que podem ser considerados de interesse público e social. Cinemateca Brasileira, Ambev, os estúdios Veracruz de cinema. Então, a qualquer momento, a análise de um acervo privado, ele pode ser considerado de interesse público e social, e aí, só pelo presidente da República, isso torna-se público para todos nós, porque enquanto ele for privado, não tem legislação que obrigue, por enquanto, a dar acesso. Muito bem, a gente continua com a nossa legislarrogia. A gente tem a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei de Acesso à Informação, aí a gente tem uma legislação específica para as instituições de ensino superior, uma legislação de acessibilidade e agora a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que tem aí, né, um bugzinho que parece que ela foi prorrogada. E, por último, assim, recentíssimo, decreto da quarentena, ele regulamenta um inciso, XPTO, que estabelece técnica e requisitos para a digitalização de documentos, públicos ou privados, a fim de que os documentos digitalizados produzam os mesmos efeitos legais dos documentos originais. Epa, aqui a gente já tem um outro problema. 18 de março, gente, não tem um mês. Então, estava todo mundo com a sua tabela prontinha, com o seu plano de classificação, né? Aí não interfere muito, mas numa tabela de temporalidade você coloca o suporte do documento, se ele for analógico, ele pode ser digitalizado e eliminado depois. Só que esse decretozinho aí, ele veio alterar muitas coisas que a gente já tinha trabalhado, né? E que muitos de vocês provavelmente já tinham decidido. Então, a legislarrogia é o nosso tendão de Aquiles, porque todo dia tem uma coisa nova. Todo dia tem um só que não. Então, quando a gente fala nos instrumentos de gestão, né, principalmente a avaliação que gera a tabela de temporalidade, a gente tem essa pedrinha no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra no meio do meu caminho. Porque é uma coisa que tem que ser revista constantemente e avaliada internamente na empresa se aquilo se aplica ou não. Eu estou indo muito depressa, gente? Tem microfone aberto? Não, está dando eco aqui para mim, mas tudo bem. Muito bem. Aí, a gente tem o problema em relação à gestão do analógico e o digital. Quando a gente vai saber o que, né, documentos produzidos, documentos que foram produzidos e documentos que serão produzidos, ainda temos um embate aí no analógico e no digital. O analógico é o papel, a foto em positivo, preto e branco, um projeto, né, que algumas prefeituras ainda, um projeto de uma casa, de um prédio, ainda você tem que levar, né, naquela coisa imensa, A1, A0, para poder pedir autorização de construção, entre outras coisas. E a gente precisa
prevê isso muito bem para não ter problema. Lembrando que, segundo a legislação, qualquer documento considerado histórico, criado em meio analógico, você pode digitalizar, microfilmar, fotografar, mandar para a nuvem, para Mate, para a Antártida, para a Antártica, que ele jamais vai poder ser eliminado. E o digital, hoje, a gente também tem um problema seríssimo, que é o quê? A falta de controle sobre os chamados arquivos digitais. A gente fala assim, aquele arquivo em Word. Não, é um documento em Word, né? É um documento em PDF, é um documento em XLMS. Poucas empresas ainda estão trabalhando com aplicativos adequados para sistema eletrônico de documento, ou sistema informatizado de documento de arquivo, né? Que não é simplesmente só um JET. Tem que ser um sistema que controle produção, né? Que tenha todos os instrumentos de gestão dentro dele, que ele possa fazer a tramitação, aí ele possa fazer a guarda, né, de acordo com a tabela de temporalidade, e se ele for permanente, que consiga recolher ao arquivo ou do Estado ou da empresa a sua memória. Eu tenho analógico, eu não posso eliminar o analógico. Eu vou enviar também, recolher também o digital ao permanente? São perguntas aí do só que não. Como é que fica isso? Pulei. Dedinho nervoso, lógico que pulou. Então, a gente tem aí também, fazendo parte da gestão documental, né, alguns sistemas informatizados, GED, BPM, SEI, SIGAD. Nem sempre eles são o que parecem. E a gente tem alguns problemas sérios, né? Com empresas que dizem vender sistema. Não estou falando mal de nenhuma, mas as empresas que fazem aplicativos, que vendem sistema, nem sempre elas entendem a gestão documental como a gente entende. Então, o mais importante é a gente saber exatamente o que é a nossa gestão, como funciona e quais são os requisitos que a gente precisa para ter um sistema informatizado de acordo com todos os preceitos da gestão documental, da arquivística e da legislação. Certo? A preservação digital. Bom, a gente já falou que o documento digital, quando ele é criado, né, produzido, sem uma sistemática, ele acaba criando um buraco negro. Eu já estive numa empresa que, com 2 anos de vida, ela tinha 450 mil documentos digitais. E aí ela não sabia o que fazer com isso. Só que assim, eu produzia, mandava para todos vocês. Eu agora não sei quantos estão aí, tá? Mas eu mandava para todos vocês. Cada um salvava num lugar, com um nome e de um jeito, dentro da mesma empresa. Documentos que vinham de fornecedores, eles iam para uma pastinha no nome do fornecedor. Então, vamos usar, assim, um exemplo simples, né? Empresas que fazem limpeza. Então, hoje eu tenho a Limp Clean. Estão todos arquivados lá na Limp Clean. Amanhã eu vou contratar a Serve Melhor. Tudo na Serve Melhor. Eu não quero mais ficar nessa empresa, eu vou embora. Quem é que vai saber que Limp Clean e Serve Melhor está armazenando os documentos de um contrato de prestação de serviço de limpeza?
Tá certo? Além disso, a gente tem que ter, para o documento digital, um repositório arquivístico confiável, né? Que é uma cadeia de custódia, onde você consegue produzir, tramitar, encerrar, fazer a transferência para um arquivo intermediário e o recolhimento para o arquivo permanente. Se vocês quiserem saber mais do que isso, vocês perguntam Charley, tá? É assim, só para dar esse panoramazinho, por enquanto, para vocês. Aí, a gente tem o profissional de arquivo. Alguém já se viu assim nessa situação? Para quem me conhece, sabe que eu falo muito e tomo água também, tá? É assim, você vai, uma hora, se deparar com essa situação, tá? Porque por mais que a gente esteja na era do digital, a gente tem 500 anos de passado, né? Então, você vai ainda ter o arquivo de 4 gavetas, às vezes tem 5, você ainda vai ter uma fita cassete, você ainda vai ter... eu acho que isso aqui é um zip drive, um disquete. Então, a gente precisa ter um profissional, não que ele saiba tudo ou o que fazer com tudo, mas que ele consiga identificar o problema e dirigir o problema de uma forma correta, ou seja, chamando uma consultoria, chamando uma pessoa que saiba, pesquisando, porque, gente, nós estamos aqui falando só de um recortezinho que é gestão documental, mas a arquivística, ela é um universo, modéstia à parte, tá? Maior do que o direito e maior que a medicina, porque cada um cuida de uma coisa. Um cuida da preservação, outro cuida da avaliação e classificação, outro cuida de arquivos permanentes, da descrição arquivística, correto? Então, professora, licença rapidinho, Marcos. Desliga seu microfone, por favor. tá baixo? Não, Oi? o microfone do Marcos está ligado, professora. Está atrapalhando, está dando interferência aqui para gente. Estava dando aqui para mim também, eu não sabia. Marcos, por favor. Tá, desculpa, peraí. Deixa eu ver como é que desliga aqui. É só clicar em cima que ele dá o vermelhinho com a faixinha no meio. Ok? Obrigada, gente. Posso continuar? Ok. Então, o profissional de arquivos, gente, ele não é o super-homem, não. Ele não é a liga, né, dos super-heróis. Ele tem os seus limites, além de que, eu acho que quem trabalha na área já sabe, cada um tem uma afinidade melhor com alguma matéria. Eu, por exemplo, eu adoro a parte da gestão. Não sei, por exemplo, se eu teria muita afinidade ou paciência no permanente, com a descrição arquivística, que é um trabalho minucioso, de anos de pesquisa. Eu gosto da coisa mais em movimento. Tem outros que têm aquela santa paciência, né, de pegar pinça, aquela bonequinha que é feita com fralda e borracha branca, para limpar, pincelzinho. Cada um tem uma habilidade, mas nada disso, né, diminui, porque a gente não consegue saber tudo ou fazer tudo. Mas é muito importante que a gente saiba identificar, né, colocar às claras o problema que existe e ir atrás de uma solução adequada. Então, a qualificação, né, da equipe é obrigatória, não só em técnicas arquivísticas, mas em ferramentas gerenciais. Temos problemas, né, por vezes, né, ou sempre, nas empresas, principalmente as privadas, a pública legislação engessa mais, que assim, a gente tem, por exemplo, um arquivo central.
E existe uma ordem de atendimento. Aí chega alguém lá dando carteirada. Você sabe quem eu sou? Não é bem assim. Então, você também precisa ser um pouco de psicólogo, né? Você precisa ser um pouco yoga, né? Aquela coisa mais zen. E tudo isso, no profissional de arquivo, junto, né, com a gestão, vem da observação, vem de você gostar, né? Vem de você fazer aquilo vestindo a camisa. Para quem não me conhece, deu para perceber, né, que eu visto a camisa, a calça, o vestido, tudo. E a gente tem um outro problema seríssimo quando a gente fala na gestão documental, que é o tal do dinheiro. A gestão custa dinheiro? Custa. Custa porque você vai mexer, você vai alterar, você vai fazer interferências em vários procedimentos da empresa. Mas o que precisa estar claro para você e também precisa estar claro, né? Ficar claro para a empresa é que esse investimento vai acabar revertendo. Então, a partir dos instrumentos, por exemplo, de gestão, classificação e tabela de temporalidade, você não vai mais guardar documento desnecessário, aquele que já não tem mais valor legal, valor probatório, valor histórico, você vai uniformizar, né, a produção, você uniformizando a produção, às vezes você deixa de gastar, né, em vários outros produzidos que não tem o menor sentido. Uma outra coisa é a reprografia desenfreada. Um exemplo assim clássico é um contrato. O contrato, o gestor, né, alguém precisa de um serviço, pede uma minuta, dá todas as especificações, o jurídico faz, né? Aí vai para cotação, para licitação. No final das contas, o gestor tem o contrato financeiro, tem o contrato jurídico, tem o contrato e não sei quem mais tem o contrato. Precisa. Surdo de vias que a gente tem hoje. A gente tirou o samba do crioulo sul. Cara. Então, quando a gente fala assim, ah, mas se eu Professora, transformar todo esse professora, depósito sua internet está pra em gente. digital, eu vai ficar mais fácil, ficar mais achar. E a segunda coisa é a seguinte, a nuvem não é para a gente. Ou esse cara de custodia, empresa, não se questiona o Oi? Seu áudio está falhando, a gente não está conseguindo ouvir, está travando.
E agora? Agora estou te ouvindo. Voltou. Tá melhorando. Tá melhorando? Ok, Vocês estão me ouvindo? estamos te ouvindo. Tá cortando, professora. Pessoal, Se ela eu acho fala, que é fica melhor. cortando. Eu acho que é melhor todo mundo Desligar tirar o microfone. desligar o vídeo também. Desligar o vídeo, porque acho que pesa muito. E agora, estão me ouvindo? Ok? Ok, Cristiane, ok. Bernadette, Daniela. Eita, olha nós aqui. Ok, tô ouvindo. Ouvindo, Então tá beleza, bom. tudo certo. Então vamos lá. Ó, eu não vou passar os 2 últimos slides, eu vou falar mesmo, tá? Então é o seguinte, é esta coisa, né? Quem aí já fez consultoria, né? Já apresentou uma proposta de consultoria, a empresa fala assim, mas tudo isso? Mas é muito caro. Até porque a gente não tem produto palpável, né? Para apresentar. Mas a gestão de documento, ela propicia que, a médio prazo, a empresa tenha uma economia muito grande. Eu adoro contar caos, tá? Para quem não sabe, eu adoro contar caos. Então, eu fiz uma consultoria numa empresa que eles faziam... Todo mundo sabe o que é o miserite? Não, né? O miserite é que vocês chamam de olerite, né? Eu chamo de miserite, vocês gostaram? Mas é aquela coisa que até... ainda tem gente que recebe em papel, mas de 6 anos para trás, todo mundo recebia uma cópia em papel. Ok? E aí, a empresa fazia o quê? Dava uma via daquela para você assinar, para dizer que você... Juliana pode usar, tá? Para dizer que você tinha recebido. Hoje tem. Você está assinando que você recebeu o comprovante. Vocês concordam comigo? Vocês não estão assinando dizendo que vocês receberam o montante em dinheiro, o din-din. Tá certo? Então, aí, nessa empresa era feito em 4 vias carbonadas ainda, porque tinha verso à frente, né? Porque é confidencial, né? O miserite. E aí, uma ficava com o funcionário e a outra ficava com quem? No RH. Aí eu fui questionar no RH. Falei, mas por que vocês pedem, né, esse recibo? Aí o chefe do RH, que também era do jurídico, ele falou assim, Dona Raquel, a senhora não sabe como são os meus pares? Os meus pares, numa ação trabalhista, todos eles vão pedir este documento de comprovação. Mas, cidadão, isso não comprova nada. O que prova é a relação bancária. Você não está em obra lá, né? Aonde Judas perdeu as botas, que paga em dinheiro, aí sim. Você paga uma funcionária sua em dinheiro, aí sim você pede um recibo assinado. Mas pedir para assinar que você recebeu o comprovante, aí, gente, eu fiquei danada da vida. Eu não deixei isso por conta, não. O que fiz eu? Eu fui levantar o custo da produção, né, deste formulário em 4 vias e, neste meio tempo, eu fui conversar com o pessoal lá de recursos humanos para saber se realmente eles recolhiam todos os mês de todos os funcionários, como é que eles arquivavam. Qual foi a resposta?
Às vezes a gente recolhe, às vezes não. Às vezes o funcionário não está, às vezes... Tá bom. Golpe de mestre. Numa reunião com aquele, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Nós colocamos os custos, o problema, né, na reunião e rapidinho a coisa foi, não tem mais. Tanto que agora todo mundo recebe, né, por login, por e-mail, por aplicativo, o seu comprovante. Quer imprimir, imprime. Não quer, não imprime. Mas esse é só um exemplo que, na época, os funcionários dessa empresa, eles recebiam 2 vezes por mês. Há 10 anos atrás, não vou dizer lucro, a empresa deixou de gastar R$ 25 mil por mês só nesses impressos. Tá? Então, eu estou contando também mais esse caso para dizer para vocês que quando a gente faz a gestão bem feita, a análise, né, desses documentos, análise da produção, a gente faz esse mapeamento, a gente cruza e analisa e enxerga bem essas informações, a gente consegue até convencer a empresa, né, pelo meio do o que mais dói no bolso de todo, que mais dói, né, em todo mundo é o bolso. Por aí. Mas então a gestão de documento também, quando as empresas falam em dinheiro, né, a gente precisa estar preparado para enxergar de uma outra maneira. E quem aí escreveu, né, que eu sou meio assim, de causo, piadista, lúdica, gente, não tem outro jeito, né? É uma área que não é muito fácil. Começa aqui. Quando alguém pergunta para você, o que você faz? Ah, eu faço arquivo. Ah, põe pastinha em ordem. Aí eu não posso dizer aqui, porque tem muita gente que eu não conheço, né? Eu já não tinha filtro. Depois, com a cidade, eu tenho menos filtro ainda, dou uma resposta muito boa, né? As pessoas não têm ideia. Aí eu agora digo assim, eu faço gestão de documento. Moisés, posso falar não? Ah, Leonardo, você adorava a resposta, né? Mas eu não posso falar não, porque vai ter gente aí que vai ficar meio escandalizada e daí não vai querer assistir uma aula minha, tá certo? Mas aí eu falo assim, faço gestão de documento. Ai, que é isso? Eu falo assim, sabe, aquelas contas de energia, aquelas contas de água, imposto de renda que você tem em casa, que você está guardando há 20 anos? Sei. Então, eu dou uma organizada nisso. Aí as pessoas ficam mais tranquilas e eu fico menos, né, da vida. Porque ninguém pergunta para o médico o que ele faz. Pergunta. Ninguém pergunta para advogado o que ele faz. Pergunta. Valeu, Whindersson. Mas, por que quando você fala assim, sou arquivista, faço arquivo? Qual é? Até ser cozinheiro hoje em dia virou chique, virou chefe. Tá? A gente tem que ser mais chique cozinheiro que chefe. Tá certo? Vai que um dia a gente cria um reality só para nós. É isso aí, gente. Então, é um pouquinho assim, né? Da área de gestão, que apesar de ser muito árida, eu ainda continuo me divertindo com ela. Vamos lá? Vamos falar? Olha, vocês estão me ouvindo? Tem um desconhecido aqui que diz que já falaram para ela tirar pó que ela tira pó da estante. Olha que legal! É bom tirar pó da estante, porque daí não dá rinite alérgica. Se você não espirra, não vai ser considerada infectada com corona. Olha que coisa boa, não é não? Quem mais está aí? Vamos lá. Sunamita. Ainda bem que a Cláudia, né? Sorrimos. Tá certo. É nós nas estantes, tá certo, Luciana.
Cristiane, pergunta, sou bibliotecária, atuo como às vezes como consultoria aqui, vários trabalhos, e me deparo com a falta de ter um padrão a se utilizar, referente à nomenclatura. Isso dificulta muito? O que me aconselha para nos orientar? Então, Cristiane, é um problema, tá? Não tem padrão. Os instrumentos da biblioteconomia, eles são absolutamente padronizados, graças a Deus para vocês, que fica, né? É mais fácil que você consegue ter um número de classificação e na China se entender. Arquivo, não. Na gestão de documento, não. Por quê? Cada empresa, ela é um ser próprio. Ela tem vida própria. Quem foi meu aluno vai dar risada do exemplo que eu vou dar. Todo mundo já teve mais de um namorado e mais de uma namorada, né? Os namorados, vamos dizer assim, todos, né? Tem 2 braços, 2 pernas, né? 2 olhos, 2 orelhas, cabelinho, cabecinha. Mas o temperamento é completamente diferente. Tá certo? Então, do jeito que você tratava um, você não pode tratar outro. E na gestão de documento é a mesma coisa. Às vezes, mesmo dentro teoricamente, de uma mesma empresa, eu vou pegar o governo do Estado de São Paulo, tá? Quando foi feita a gestão de documento na Secretaria da Fazenda e a gente chegou na Procuradoria-Geral do Estado, era outro mundo completamente diferente. 2 empresas públicas, né? 2 pastas públicas do mesmo governo e do mesmo Estado. Por quê? Porque os documentos são produzidos por pessoas, tá certo? Então, várias pessoas ocuparam o mesmo cargo, mas cada uma tinha um jeito de fazer um despacho. Cada uma tinha um jeito de dar nome para o despacho. Então, Cristiane, não tem um padrão. Isso dificulta. Mas, a hora que você começa a entender como o documento é produzido, aonde ele foi produzido e qual atividade que produziu, fica mais fácil, porque você entendendo o documento, aí, se você chamar de X, de P, ou T, ou O, XPTO, não vai fazer muita diferença. O segredo é você entender a produção dele, né? Como ele foi produzido, por que ele foi produzido. Ajudou? Vamos lá. Obrigada, Juliana. Gente, tem mais kkk aqui. Eu não faço stand-up não, tá? Raquel, queria fazer uma pergunta. Cristina Hilsdorf. Falei seu nome certo? Falou! Diga lá. Pode escrever. Vocês estão me vendo com um garrafão de água? Legal. Obrigada, Tanusa. Cristiano, vai fazer pergunta? Hilsdorf. Bonito isso, hein? Obrigada, Cristiane. Valeu. Marcos Fogaça, boa pergunta. Por que a preservação digital acaba criando um buraco negro? Não é a preservação digital que cria um buraco negro. É não pensar na preservação digital causa problema. E o buraco negro acaba sendo causado
porque a produção do documento digital, ela é muito ágil, ela é muito rápida, você muda o nome, salva como quer, em quantos lugares você quiser, tá certo? E aí não tem a rastreabilidade. Jamais você vai saber, por exemplo, que um contrato, o exemplo que eu citei antes, né, da empresa lá, Limp Clean, né, que o contrato de prestação de serviço de limpeza estava na pasta Limp Clean. Então, acaba criando esse buraco negro por conta disso. Agora, quando você fala na preservação, para você preservar o documento digitalmente, Marcos, eu não sei quantos anos você tem, mas você lembra do disquete? Lembra? O CD, né? Não Lembro preciso sim, nem sou da ir muito década. longe. Oi? Lembro sim, sou dessa época aí. Você é Tenho dessa época? 44 anos. Tenho 44. Muito bem. Onde é que você lê os seus disquetes hoje? Não lê. Não lê, Você não tem não tem. lugar nenhum. Só se tiver um computador velho, né? Exato. Bom, isso aconteceram com as fitas cassetes, com os VHS, tá certo? Então, para você ter a preservação digital, você precisa ter preservação de hardware e de software, ou atualização. E quando você atualiza, a gente chama de você preservar o documento digital quando você consegue reproduzir na íntegra, autêntico, fidedigno, sem alteração nenhuma na estrutura. Então, esse é o buraco negro, né? A gente tem muito conflito. Tem alguém de TI aí que eu vou falar um pouco mal de vocês, tá? É muito comum chegar o pessoal TI e falar assim, vamos trocar os equipamentos, tá? Bibliotecários de plantão devem saber disso, né? Eles trocaram todos os equipamentos, vocês tinham lá alguns documentos em disquete, os arquivistas também, né? E agora a gente lê como? Não lê. E os em CD, pior ainda, gente. Nós não temos mais hoje equipamento com drive para CD, né? Os Ultrabook, os Note Chrome, os ThinClyde, já não tem mais dispositivo de entrada e saída. Então, como é que fica a preservação digital? Marcos, se você é daquele tempo, você deve ter tido alguns arquivos, né, na extensão de Word, que hoje o Word nem na compatibilidade lê mais. Então, a gente precisa pensar, né, quando a gente fala na preservação digital, não só num repositório confiável, mas como fazer essa migração garantindo a autenticidade e todos os outros, né? Agora, fugiu a palavra, de vez em quando foge, tá? Mas cumprindo com tudo aquilo que a arquivologia diz que um documento deve ser. Correto? Ok, obrigado, professora. Valeu, obrigada a você. Leonardo, trabalhei em uma escola grande que o arquivo ficava literalmente em um banheiro desativado no fundo da biblioteca. A escola nunca conseguiu arquivista porque todos desistiam quando viam uma bagunça. É possível uma realidade assim? Ah, Leonardo, então não tinha arquivista marrento lá, não. O que o arquivista marrento mais gosta é de um desafio desse, tá? Mas cada um é cada um, né? Me chama que eu vou. Gostou? Rosângela, pedi muitos bancos de dados por conta dessas mudanças de equipamento. Exatamente, a manutenção. Roberto, o que quer dizer? Eu acho que você deve ter colocado aqui no meio do caminho
Por exemplo, a área fiscal. A área fiscal sempre teve muitos documentos em outras mídias. Até uns 7 anos atrás, o fundo de garantia era transmitido por certificação, que era um exemplo, né, do disquete. Não sei se é isso. A TAIS, qual é a diferença da preservação digital de documentos que nascem digitais? Tudo bem, eles podem serem nato digitais, mas se você não tiver um sistema que garanta a integridade desse documento, né, é a mesma coisa que você criar um documento permanente em papel reciclado. Tá certo? Papel reciclado, ele tem uma menor durabilidade, assim, X vezes, que eu não vou saber exatamente quanto, do que um sulfite comum. Mas aí você cria em papel reciclado, você expõe à luz, você derruba café em cima, você guarda num lugar que tem umidade, não tem temperatura controlada. Então, o nato digital, né, ele tem que ter essas regras. Agora, você está falando de digitalizados ou nato digitais, tá? Na preservação, é a mesma coisa. Respondeu? Ok, Felipe. Gostei. A drives ainda compatíveis. E empresas que cobram os olhos da cara para fazer a conversão, mas tudo bem. Raquel, Cristina, quais exemplos de aplicativos adequados para sistema? Cristina Hilsdorf, adorei seu sobrenome. Eu não sei qual é a tua formação, mas os aplicativos para gestão de documento, existe uma receita de bolo do CONAC que chama EARC-SIGAD, E-ARC-SIGAD, tá? E ali existe uma receita de bolo de como deve ser esse aplicativo. Ele não é um aplicativo, tá? Mas ele dá a receita de bolo, de como você tem que ter um aplicativo. E o EARC-SIGAD, ele serve ou para você avaliar um sistema que você tem, ou para você desenvolver um novo. Respondeu? Débora, a manutenção dos documentos digitais é mais onerosa. É isso aí. Clarice, a melhor forma de organizar os documentos é por entrada cronológica e enciclopédia. Para dentro de subpastas. Clarissa, você está falando em organização de documentos, tá? Quando a gente fala em gestão, a gente parte do todo para o particular. Então, a gente analisa todas as atividades, as funções, as subfunções da empresa como um todo. Para cada grupo, né, para cada atividade, para cada função, você tem uma maneira própria de ordenar. A maneira não é a mesma para todos. Tá certo? Então, se é por cronológico, enciclopédico, alfabético, por subpasta, vai depender deste diagnóstico inicial. E eu costumo dizer que a gestão documental, as funções, as atividades, elas têm vontade própria. Não adianta a gente querer impor uma forma que não é orgânica dela. Se a gente pensar em documentos contábeis, por exemplo, só existe uma maneira de você ordenar, que é cronologicamente, por data. Quando você pensa, por exemplo, eu citei lá atrás prontuário de paciente, né? Então, normalmente é por nome. As pessoas
num primeiro momento, assim, vamos colocar em ordem alfabética. Vai ficar difícil. Você imagina o arquivo, o acervo de prontuário de paciente do Hospital das Clínicas. Esse acervo é aberto 24 horas por dia. Você imagina colocar isso em ordem alfabética. Lembrando que a ordem alfabética, se entrar em 500 Josés, né, ou 500 Silvas, você vai ter que abrir um buraco no meio, né, para encaixar aquilo. Então, o documento, aquela atividade, ela pede uma forma própria de organizar. Meu nome é Janaína, desconhecido. Trabalhei em um escritório de advocacia, fiz um projeto em que digitalizou o arquivo faz Workflow. Mesmo digitalizando, as pastas físicas não foram descartadas. O setor jurídico é bem problemático. Os advogados atualizavam para fazer. Janaína, também outra coisa aqui que eu não posso falar, tá? Mas eu tenho certeza que metade das empresas de custódia deve ser de advogado. Eles realmente são acumuladores compulsivos, até porque 90% do que eles têm é cópia, né, de processo que está lá na justiça, no fórum capa a capa, mas eles adoram guardar tudo porque vai que, tá? Eles morrem de medo de liminar, mas precisa de alguém assim, bem marrentinho, para falar para ele assim, isso aqui não é seu, isso aqui, se o cidadão quiser, ele vai lá no tribunal e pede uma cópia. Mas é difícil. Leozimar, eu acho que eu já respondi a pergunta, enquanto, né, um sistema informatizado. Thaís, obrigado. Felipe, padronização de arquivos do Office até em PDF. Então, né, Felipe, para atingir a longevidade, resta saber se o servidor é confiável. Cristiane, indicaria algum sistema? A mesma resposta acima, tem que seguir o CIGAD e pronto, bonzinho, certinho, não tem nenhum. Gente, quando vocês falam em sistema informatizado gratuito para gestão documental, ou mesmo que não seja gratuito, eu vou dizer o seguinte, nós estamos com 142 pessoas em sala. Eu vou fazer uma pergunta. Provavelmente, 25% dessas pessoas calçam 38, correto? Se eu pegar o mesmo sapatinho 38 e der para todas essas pessoas, vai ficar bom em todos? Não. Por quê? Um tem o pé mais alto, outro pé mais largo, outro pé mais chato, outro pé com o dedão mais comprido, ok? Então, não tem um padrão. Agora, o gratuito, a gente tem alguns softwares que a gente chama de livre proprietário, como, por exemplo, o Alfresco, que a partir dele pode ser desenvolvido um CIGAD. Ana, saudações de Caruaru. Opa, como é que vocês estão aí, Ana Murim? Qual o melhor sistema de gestão para uma faculdade? Já respondi na pergunta acima. Roberto, arquivos digitais exigem uma classificação numérica, uma nomenclatura simples não seria melhor numa pasta pública? Roberto, a classificação numérica ela é obrigatória em empresas públicas, mas quando você cria uma classificação, mesmo que você não ponha o código numérico, e for uma tabela fechada num sistema onde as pessoas não podem inventar as coisas, é perfeito, tá? Não precisa ter um código. O código facilita na busca, mas você pode ter uma nomenclatura simples, não, desde que o campo não seja de livre escolha, seja de livre escolha, não seja aberto. Gente, desligue a câmera, pode interferir na conexão. Obrigada, Vanessa. Espera aí, quem mais?
Sunamita, obrigada aí pelo apoio. Por que o sistema SEI é muito criticado? Boa essa pergunta, Alexandre. O SEI, ele foi desenvolvido pelo TRT da 4ª Região, ele é livre, né? E ele veio em seguida a uma proposta do governo federal, que era o Processo Eletrônico Nacional. Então, a gente brinca que o Processo Eletrônico Nacional tem mais, né? O Sistema Eletrônico de Informação, pensei que era bom. O problema não é que o SEI não é bom ou é ruim. Acontece que aonde está o repositório do SEI? Ele foi feito para tramitar informação a nível nacional, tá? Para que todo mundo tivesse acesso a um processo público, que você não precisa ficar procurando na Prefeitura Municipal, no governo de São Paulo, no governo federal, tá? Então, esse era a ideia. Só que, como ele é livre proprietário, algumas empresas, alguns órgãos estatais acabaram adotando como sistema de gestão de documento, não é, ele é um sistema de informação. Essas empresas também acabaram por fazer alguns ajustes, né, aqueles puxadinhos, né, aquelas lajezinhas, mas a gente não sabe que repositório qual é a confiabilidade, se ele tem esta coisa de você poder fazer a transferência, né, do corrente para intermediários. A gente não sabe. Então, esse é o problema da não muita credibilidade dele. Tá legal, Sérgio. Estão desenvolvendo o módulo do arquivamento do SEI. As minhas perguntas continuam a mesma. Tem cadeia de custódia? Cadê a tabela de temporalidade? Cadê o código de classificação? Qual é o repositório? Tá? Uma vez que ele seja recolhido ao permanente, que permanente que ele vai? Tá? No caso da Prefeitura de São Paulo, ele vai para um permanente da Prefeitura de São Paulo ou ele vai para o repositório de quem está com o SEI? Cláudia, quando se usa o código, se organiza o arquivo por ordem de código ou classe, mas depois chega um documento que é de um código no meio do acervo, não é o mesmo caso da ordem alfabética? É mais ou menos, Cláudia, tá? Porque, na realidade, quando você usa o código, dentro do código, você tem vários processos, mas a encrenca é menor do que a ordem alfabética. Vanessa, sobre a gestão de fotografias em arquivo, algo que possa acrescentar? Vanessinha, aí a coisa, o buraco é mais embaixo, tá? Porque o princípio da gestão, né, de todos os instrumentos, mas tem algumas coisinhas a mais. Então, a gente tem a doutora Fernanda aí, né, que fala de arquivos audiovisuais, que eu acho que ela vai poder, né, na aula dela, responder melhor, e eu aconselho para quem gosta, né, ou tem problema com multimeios, visitar o arquivo multimeios do Centro Cultural São Paulo, que já desde o século passado já fazia uma boa gestão, tá? Mas eu acho que a Fernanda vai poder te ajudar melhor. Felipe. Felipe, agora você fez aqui uma pergunta técnica demais, tá? Vulnerabilidade path traversal deve ser qualquer coisa que alguém consiga entrar no caminho do documento,
tá? De qualquer maneira, eu vou continuar te dando a mesma resposta, tá? Eu tenho dúvidas quanto à preservação, ao repositório e à cadeia de custódia, né? Mas eu acho que essa pergunta aí você podia fazer para um técnico, né? Mais, assim, bem do que eu, porque eu só sei aquilo que eu preciso para minha gestão. Desculpem! Janaína, fui tentar instalar o Alfresco com a ajuda de um rapaz da TI, mas infelizmente era muito pesado. Tem esse problema. Débora, seja bem-vinda com o seu projeto. Juliana, São Luís, obrigada. Um dia eu vou lá para os Lençóis. Eduardo Seabra, algumas instituições estão usando o Pégamo, que é para a biblioteca, adaptando para a gestão documental. Eduardo, prefiro não comentar. Ou vou comentar assim. O que existe é o seguinte. Uma coisa é você ter um sistema para massa documental acumulada, tá? Que é o permanente, que é aquilo que existe. A outra coisa é você ter um sistema que comece com a produção, recebimento, uso, tramitação, destinação. Aí a gente tem um buraquinho no meio, que é uma das atividades do arquivo corrente, chamada protocolo. E pouquíssimos aplicativos conseguem, tá, fazer a função do protocolo, que não é do carimbador maluco, tá? O protocolo hoje a gente entende como ação de produzir o documento, receber o documento, distribuir e acompanhar o documento, tá certo? Então, poucos aplicativos, eles têm flexibilidade, vamos dizer assim, funcionalidades adequadas para tramitação. A tramitação tem alguns buracos, uns são sigilosos, outros são ostensivos. Você, quando você tramita, você tramitou de você lá para o RH, é para a área ou é para alguém? O recebimento é automático ou é compulsivo? Né? Ou é compulsório, não é compulsivo, desculpa, tá? Então, esse é um problema também de umas coisas que eu não digo nem sim, nem que não, mas eu tenho meu pezinho atrás. Valeu, Vanessa. Vou pesquisar, Felipe, esse link, que agora não dá, né? Porque senão vão brigar comigo. Mas muito obrigada. Marcos. Então, esse decreto, o que acontece? Ele permite que você digitalize e substitua alguns documentos, porque aqueles considerados permanentes você não vai poder, né? Nunca, jamais na vida eliminar sob determinadas regras e circunstâncias. Tá? Então, em resumo, é isso. Ele permite que você digitalize, sim, elimine, sim, mas tem toda uma regra lá, todos os requisitos próprios para digitalização. Mas isso a empresa pode adotar ou não. Ela jamais deve adotar simplesmente para eliminar volume. Tem que ser com muito critério, tem que ser muito bem pensado, e eu, se fosse eu, esperava aí uns 6 meses para pensar no assunto. Ok? Ô, Fernandinha, olha aqui. A Fernanda Coelho está aqui à disposição para falar das fotografias, dos audiovisuais, tá? Ela está online com a gente. Valeu, Fernanda, obrigada. Qual o sobrenome de quem? Da Fernanda? Maria Fernanda Coelho. Hugo? Oi, pode falar, Fernanda. Seja bem-vinda. Obrigada, estou assistindo a sua aula com muito interesse. Muito obrigada, viu? Obrigada, eu. A minha aula, eu não
pensei em falar especificamente de arquivamento de fotografia, a ideia é mais falar de conservação geral, mas vou anotar essa questão aí para poder acrescentar, porque é uma coisa que todo mundo enfrenta hoje em dia, né? Todo mundo tem algum audiovisual no arquivo, né? Então, Legal, Fernanda. eu vou colocar o meu e-mail aí no chat, e aí quem quiser me escrever, eu estou à disposição, tá bom? Brigadinho, Fernanda. Obrigada a você. Valeu. Beijo pra você. Beijo para você, querida. Tchau. Fique em casa. Estou em casa. Então tá bom. Beijo. Beijo. Tá aí, gente. Pro, você recomendou o arquivo multimeios da onde? Centro Cultural São Paulo. Lembrando, gente, a Fernanda deve estar aí me ouvindo, então, esse acervo multimeios, do arquivo multimeios, ele começou a ser pensado na década de 70, tá? Então, não tinha um recurso, não tinha nada. Até hoje, em modelagem, em estrutura, em infraestrutura, o que foi pensado é pioneiro, tá? Lógico que vocês vão encontrar coisas que complementem, mas é uma visita que eu recomendo. Gente, podemos terminar? Adoraria ficar falando aqui com vocês, não que eu goste de falar, tá? Mas eu acho que a minha maquininha está esquentando justo hoje e pedindo água. Oi, Sunamita, manda pergunta direto para a Fernanda, por favor. Maria Fernanda Coelho, que aqui... Felipe, ok, obrigado pelo seu link. Moisés, obrigado também. Karen. E, gente, ó, meu e-mail, para quem precisar. Foi. Fiquem com Deus, fiquem em casa, se cuidem e, se Deus quiser, logo, logo a gente vai estar junto. Beijo no coração de todo mundo.